Olá, eu sou a Hermetista, estou aqui para continuar a leitura comentada do livro Para Entender o Kybalion no capítulo 8. Os patamares vibratórios do universo. O nome interno e a depuração do gosto. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Este terceiro princípio da vibração possui elevado grau de beleza, revelado a partir da compreensão dos seus múltiplos significados. Heráclito, entre os pré-socráticos, discursava sobre algo muito semelhante. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Vamos tomar o exemplo de um relógio de quartzo. Por que ele funciona? Por que o quartzo vibra? Quem trabalha na área da construção civil sabe que, ao planejar uma obra, é preciso considerar o fenômeno da expansão e contração dos materiais, que ocorre de acordo com as alterações na temperatura ambiente. Aqui na página 102 aparece uma imagem do efeito vibracional do som. Existe um conceito oriental que pode ser traduzido como nome interno. Imagine que um grande mestre do passado fosse capaz de viajar entre nós e disparar-se a mais complexa de todas as perguntas. Quem é você? Que tipo de resposta ele esperaria de nós? Nome, profissão, endereço, código postal? Se mudarmos de casa e de profissão, deixaremos de ser nós mesmos? Será que esses pequenos pedaços de papel que trazemos na carteira, como foto e um monte de números, corresponderia bem à pergunta desse mestre? Talvez ele esperasse simplesmente que soubéssemos o que faz nossa consciência vibrar, o que nos toca, qual é o nosso nível vibratório. Isso é o que somos. Por agora, crescer é sutilizar ainda mais essa vibração. Mas, por ora, esse é o nosso nome interno. Quando é dada a partida no motor de uma motocicleta, sabemos que ele vai fazer aquele barulhinho tão tradicional e agradável, que começa em um ritmo de batida alto e forte e vai, à medida que o veículo vai acelerando e se afastando, tornando-se mais agudo e enfraquecendo até parecer ter sumido. Mas ele não sumiu, apenas saiu do nosso espectro auditivo, ultrapassou o limite da intensidade da vibração que somos capazes de perceber. O mesmo ocorre com a luz. Quando ela chega a certo espectro de vibração, já não a enxergamos mais, mas ela continua vibrando. Em suma, o nome interno das coisas tem a ver com o parâmetro vibratório que elas possuem em determinado momento. Para a tradição egípcia, segundo Kybalion, as coisas funcionariam mais ou menos assim. Se você acelera a matéria, vai ter energia. Se acelera a energia, vai ter luz.
Se acelera a luz, vai ter o espírito. Se acelera o espírito, chega até Deus. Os extremos, matéria e espírito, possuem vibração tão lenta de um lado e tão intensa de outro, que parecem ambos, à primeira vista, estarem parados. Acelerar e sutilizar as percepções de nossa consciência seriam o sentido obrigatório da evolução humana. Na página 104 aparece uma imagem. A tradição egípcia, esse é o nome, onde constam umas caixinhas coloridas, 5 caixinhas, como se fosse uma escadinha. A mais embaixo, vermelha, é a matéria, onde tem uma seta para a próxima, que é a energia, em laranja, a próxima a luz, e a próxima o espírito, e a próxima Deus. Resumindo, cada coisa no universo pode ser medida pelo nível vibratório que está. A consciência vibra num determinado patamar e pode ser acelerada ou desacelerada. O nome interno corresponde ao nível de vibração em que a consciência se encontra agora. E é nosso dever convidá-la a subir mais um degrau. Platão, a República, sonhava com uma cidade ideal. Por isso alertava cuidado com a música que o governo oferece às pessoas. Conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo. Sabem por quê? Porque música é padrão vibratório puro e tem a capacidade de convocar a conformidade, entre aspas, ou seja, chamar persuasivamente as pessoas para se alinharem ao padrão definido por ela. Percebam que nada é impune em nossa vida e devemos estar atentos aos chamados detalhes significativos, as influências que pairam sobre nós e selecioná-las na medida do possível. Uma pessoa habituada a ouvir músicas com vibrações muito grosseiras, muito agressivas, mas que se justifica, isso não tem nada a ver com a minha vida. Sou uma pessoa de princípios, mas gosto dessa música. Perceberá com o tempo que as coisas não funcionam bem assim. Em algum momento, diante de uma dificuldade da vida que a pressione um pouco mais o normal, sua consciência vai correr para aquele padrão vibratório com o qual ela criou afinidade, e ele lhe proporá uma resposta tão infame quanto o nível em que ele vibra. Por isso, Platão falava da música como elemento fundamental da educação. Houve um pensador indiano do século XX, Nilakanta Sriram, que afirmava que a elevação da consciência está diretamente vinculada à prática da depuração do gosto. Portanto, deve-se ter cautela com as coisas que puxam a consciência para vibrações grosseiras
e agressivas. É necessário aprender a vibrar cada vez mais diante das coisas mais sutis, harmoniosas, humanistas e espirituais, o que é um aprendizado factível. Considerando como vimos que o nome interno de cada ser é o grau vibratório no qual ele está, podemos entender melhor a ciência indiana dos mantras, onde se tentava reproduzir sons sagrados, por exemplo, o nome dos deuses. Um nome, quando é correto e corretamente pronunciado, eles acreditavam era parte do corpo de um ser. Pronunciá-lo era como puxá-lo pelo braço, para que esse ser viesse até nós. Mas quão longe de nós está, em nossos dias, entender o mistério do som e da palavra com suas vibrações. Entender o hieros logoa e palavra sagrada dos gregos, ou a expressão bíblica, no princípio era o verbo, ... Eis então o princípio da vibração. Todos os pensamentos e emoções ou os estados mentais têm seu grau e modo de vibração. Assim, se evoluir é sutilizar nossa vibração. Busquemos as coisas com as vibrações mais sutis para nos alinharmos a elas. Tudo gera consequências. Vamos ver uma mesma proposição em outro princípio que virá adiante, uma vez que eles se encontram todos enlaçados e contidos no princípio do mentalismo. Um detalhe interessante que podemos observar é que a ciência atual já percebe e identifica níveis diferentes de vibração no espectro matéria/energia. Podemos projetar uma expectativa de que, em algum momento do futuro, ela possa também identificar e classificar as vibrações num plano mental. Podemos nos apoiar no conhecido exemplo de um peão girando com aceleração crescente e de como ele irradia notas, calor, cor, raios X, eletricidade, magnetismo, até chegar à desintegração, libertação da matéria. Aqui a gente tem na página 107 uma imagem chamado o espectro eletromagnético, onde tem para a direita radiação ionizante e para a esquerda radiação não ionizante, dividindo como uma régua. Vários itens, como eletrodomésticos, luz visível. E na descrição diz: escala de radiações do espectro eletromagnético, com as representações dos 7 tipos de ondas eletromagnéticas: rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. Com exceção à luz visível, todas as outras são impossíveis de ver a olho nu. Continuando, quem sabe algum dia saberemos que algo do peão continua existindo depois desse ponto, prosseguindo na caminhada rumo à vibração ainda mais aceleradas, atingindo planos
cada vez mais sutis, e que isso também pode ser uma chave de compreensão para processos de outros planos? Isso nos ensinaria muito sobre o fenômeno da morte, por exemplo. Como vemos, a vibração pode libertar a energia da prisão matéria-forma. Assim também, quando acelerados ou sutilizados, o pensamento, a emoção e a vontade poderiam projetar suas energias e afetar os demais por indução. As cordas de um instrumento dedilhadas por um intérprete, por exemplo, dependendo de sua técnica, inspiração e repertório, podem produzir em quem o ouve uma sintonia em qualquer grau mental, isto é, um exemplo da indução. E o que é mais curioso, segundo Caibalion, é que isso pode ser provocado tanto na nossa própria mente como na dos outros. Relata-se que os mais elevados conhecimentos herméticos eram capazes de produzir na mente o que a ciência alcançou fazer na matéria, reposicionar a vibração onde se almeja. Daí a narrativa sobre o poder dos grandes sábios do passado de elevar a mente de um discípulo, ainda que apenas por alguns instantes, a um nível mental que ele só alcançaria no futuro, mediante grande esforço. Mas esse vislumbre momentâneo funcionava como elemento motivador de grande eficácia. Enfim, dentro daquilo que se costumava chamar de mistérios egípcios, trabalhava-se tracionando para cima a vibração dos seres. Dispensável dizer que o contrário também pode acontecer, e não está muito distante de nós. O bombardeio intenso e diário que recebemos de imagens e palavras relacionadas ao eixo, por exemplo, vulgaridade, violência, oportunismo, produz efeitos bem sensíveis e qualificáveis a um observador razoavelmente atento. Na página 109, tem uma imagem de uma cabeça de um ser, um cérebro com uma engine, né? E vendo códigos, um computador. E na descrição consta: representação do bombardeio diário de imagens e informações gerais que recebemos todos os dias em nossa era de hiperinformação. Parênteses, tem até uma doença, hein? Não é uma doença considerada um mal, que eu esqueci o nome, inclusive. Brain alguma coisa. Lixo do cérebro. Sim. Brain rot é uma expressão que se refere à deterioração mental ou intelectual causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais, principalmente online. É também conhecida como podridão cerebral. Como conclusão, eis algumas interessantes máximas de O Caibalion acerca desse princípio. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder.
Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. 2. Para mudar a vossa disposição e vosso estado mental, mudai a vossa vibração. A mente pode ser transmutada em estado em estado, de grau em grau, de vibração em vibração. Ou seja, só um parêntese e meu comentário final desse capítulo que já terminou. Eu, como estudante de radiestesia, essa lei é uma das que eu mais gosto e a que eu mais tento aplicar na minha vida cada vez mais em relação à vibração, a manter a vibração. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que, temos problemas, mas há meios, há ferramentas e recursos que a gente pode conhecer e saber para elevar o nosso estado vibratório, que nem mencionou agora no final. A gente tendo consciência e conhecimento é poder, é mais ou menos o que está escrito aqui no final. A gente tem a capacidade de transformar e mudar o nosso estado, vibração e também consciência e tudo mais que a gente quer. Claro que precisa praticar e estudar. É isso.